Bendiciones a todos, que Deus venha bendecê-los grandemente. Estamos aqui mais uma vez, junto com vosotros, para ler a palavra de Deus de capa a capa. Recorda que sempre intento orientar a vosotros a importância que é ler a palavra de nosso Senhor, que ha dejado a nosotros a Bíblia, para que nós continuamos sempre fazendo o que é colocado como um propósito em nossas vidas. Temos ajuda este ano para ler a palavra do nosso Senhor, o livro do pastor Eliseu Rodrigues, para conhecer a Bíblia. É um livro que nos ajuda, nos orienta para ler e assim temos o cronograma e bem ajustado e bom, não é? Também há alguns comentários sobre o livro que vamos ler, muito importante. Mas vamos fazer um pequeno resumo do livro de Números, que foi o último que nós lemos. Livro de Números, o deserto como uma escola de fé. Números é o livro del caminho. Depois da promessa de Gênesis, a redenção de Êxodo e a santidade de Levítico, agora vemos a prova. Pode um povo redimido viver confiando em Deus? O livro começa com uma ordem, uma estrutura e expectativa. Israel está organizado como um exército santo ao redor do tabernáculo. Deus está em el centro. Todo parece listo para entrar em la terra prometida, pero o deserto revela o coração humano. La queja substituiu la gratitud. O medo reemplaça a fé. La incredulidade restraça a promessa. O momento decisivo ocorreu em Cades Barnea. Em Números capítulo 13, versículo 14. Os espias ven la terra, pero el pueblo de ver gigantes, y Dios ve la oportunidad. Ellos ven imposibilidad, y allí nace la tragedia espiritual de Números. Un pueblo liberado, que aún pensa como esclavo. La consequência não é só geográfica, sino generacional. Uma generação inteira morre em el deserto. Sin embargo, Número não é só um livro de fracasso, é também um livro de paciência divina. Deus segue guiando, segue provendo, segue hablando, segue habitando em meio do povo estável. O deserto se converte em uma escola. Israel aprende que a promessa não se hereda por emoção, sino por perseverança em la fé. A mensagem central de Números nos habla: Deus é fiel, incluso quando seu povo é inconstante, pero a incredulidade sempre tem consequências. E assim, quando terminamos o livro de Números, vamos já ao livro de Deuteronômio. Memória, renovação e decisão. Se Números é o livro de caminho, Deuteronômio será o livro de la consequência. Números termina com uma nova geração. As portas de la terra prometida não é o mesmo povo que saiu de Egipto. É um povo que crescia vendo juízo, milagros e provisão diária. Aí entra Deuteronômio. Moisés nos entrega novas leis. Relee a história, a luz do coração. Deuteronômio é um sermão pastoral prolongado, é memória transformada em diamante. Moisés repite, recuerda e interpreta. Assim empezamos o livro de Deuteronômio. Agora, vamos ler um pouco o que vai estar falando em Deuteronômio, pero usando os textos bíblicos que está escrito no livro para conhecer a Bíblia, de Eliseu Rodrigues. Eu he hecho a tradução para ler junto com vosotros. Deuteronômio, la gran revisión. Autor y fecha. El libro de Deuteronômio se asocia frecuentemente con Moisés, aunque su autoría exata es debatida. Foi escrito durante los últimos días de la jornada de Israel en el deserto entre los siglos XV y XIII a.C. Panorama e síntese del libro. A los israelitas se les ordena a recordar 4 coisas:
la fidelidad de Dios, la santidad de Dios, la bendición de Dios y las advertencias de Dios. Los 3 primeiros capítulos recapitula el viaje desde Egipto hasta su ubicación actual, Moab. El capítulo 4 es un llamado de la obediencia para que sean fieles ao Dios que foi fiel a ellos. Los capítulos 5 ao capítulo 26 son una repetición de la ley. Los 10 mandamientos, las leyes relacionadas con los sacrificios y días especiales y el resto de las leyes son dadas a la nueva generación. Bendiciones son prometidas a aquellos que obedecen. Do capítulo 5 ao capítulo 11 nos habla dessas promessas. E hambre é prometida àqueles que quebrarem a lei. O tema de la bendición, de la maldición, continua em los capítulos 27 ao capítulo 30. Se apresenta a Israel uma eleição clara. Eu he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. En el deserto de Dios para su pueblo se encuentra en lo que Él recomienda. Escoge la vida. Capítulo 30 do versículo 19. Entre las imágenes marcadas de los capítulos finales, podemos destacar a Moisés animando ao pueblo, encomendando a su substituto, Josué, e tanto la bendición final a cada una de las tribus de Israel. E capítulo 34 relata as circunstâncias da morte de Moisés. Ele subiu ao monte Pisgar, donde o Senhor lhe mostrou a terra prometida, e la qual não poderia entrar. A los 120 anos, pero aún com buena visión e la fuerza de la juventud, Moisés morreu em la presença do Senhor. O livro de Deuteronômio determina com um breve obituário de este gran hombre. Conclusão: o livro de Deuteronômio ressalta a importância da palavra de Deus. É uma parte vital de nossas vidas. Aunque já não estamos bajo a lei do Antigo Testamento, todavia temos a responsabilidade de submeter-nos à la vontade de Deus em nossa vida. La simples obediência traz bendições e o pecado tem suas próprias consequências. Assim como Israel recordou a fidelidade de Deus, nós também deveríamos fazê-lo. O cruce do Mar Rojo, la presencia sagrada en el Sinai y la bendición del maná en el desierto debería ser un estímulo para nosotros también. Una excelente manera de seguir adelante es reservar a un tiempo para mirar hacia atrás y ver lo que Dios ha hecho. Escenario principal de los 34 capítulos. Capítulo 1 a capítulo 4, recordatório del camino hasta entonces. Do capítulo 5 ao capítulo 11, recapitulação de los 10 mandamentos e advertência. Do capítulo 12 ao capítulo 26, estatutos e ordenanças. Do capítulo 27 ao capítulo 30, renovação del pacto. Capítulo 31, comissão a Josué e o cântico de Moisés. Do capítulo 32 ao capítulo 34, o cântico de Moisés e a morte de Moisés. Assim, terminamos a introdução ao livro de Deuteronômios. Acompanhe nós outros essa semana e que Deus bendiga cada um de vocês. Muitas graças.